Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Meu nome é Fáuzia Parabudás. Quero agradecer a Deus pela minha vida e por poder fazer parte deste projeto que é um Total Self, um projeto da VVE. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que encontram-se aqui onde assistir. Dizer sejam bem-vindos. Eu estarei aqui a falar da parábola da rede. É uma parábola de Jesus encontrada em Mateus capítulo 13, dos versículos 47 a 52. Eu vou ler aqui e posteriormente explanar. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá ao fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entendem todas estas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O nosso tema será coisas novas e coisas velhas. E nós podemos ver aqui nos versículos 51 e 52. Primeiramente, nós vamos falar de coisas velhas e coisas novas, e deste que é o mestre instruído, que tira as coisas velhas e coisas novas. Jesus aqui nós podemos ver que nesta parábola e nas parábolas anteriores há uma coisa em comum. Ele fala dos mistérios do reino. E podemos ver que aqui ele fala do mestre instruído que separa as coisas novas das coisas velhas. Ele compara ao dono da casa que separa o seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Ele compara a este mestre instruído. Podemos ver que anteriormente ele também compara aos pescadores que separam os peixes ruins dos peixes bons. E nós podemos ver numa parábola anterior, no mesmo capítulo, que Jesus ele explica acerca dessas coisas velhas que serão separadas no fim desta era, onde eu vou ler aqui no versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Nós podemos ver aqui que Jesus ele fala de coisas velhas, tudo aquilo que faz cair no pecado e todos aqueles que praticam o mal. A palavra de Deus aqui fala de dois grupos de pessoas: aqueles que fazem os outros caírem no pecado, ou seja, praticam maldade, e aqueles que praticam maldade contra si próprios, ou seja, pecam contra si próprios. Pois a palavra de Deus ela fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, tem aqueles pecados que nós cometemos contra nós mesmos e aqueles que nós cometemos contra o próximo. Então a palavra de Deus aqui diz que no fim desta era, Deus tirará todas as coisas velhas. E o que são as coisas velhas? Tudo aquilo que pratica pecado e todo aquele que faz cair no pecado. A palavra de Deus diz que uma vez salvos, nós somos selados com o Espírito Santo. E uma vez selado com o Espírito Santo, a palavra de Deus ainda fala em Hebreus que não devemos negligenciar essa graça que nos foi concedida por meio da fé em Cristo. Não devemos negligenciar e voltar ao pecado, voltar a nos submeter ao jugo do pecado, às coisas velhas, voltar a ser escravos do pecado. Aqui a palavra de Deus não fala de coisas velhas como demônios, como coisas físicas, mas sim fala de coisas velhas como pecado.
nós podemos ver que tem dois grupos de pessoas aqui: aqueles que praticam pecado contra o próximo e aqueles que não aceitam ser moldados, o seu caráter, ser moldados, ter o caráter de Cristo, pois o caráter de Cristo não é um caráter que nos faz viver escravos e destruir-nos a nós próprios. Nós podemos vir aqui separar as coisas novas e as coisas velhas. As coisas velhas como os frutos da carne, o pecado, e as coisas novas como os frutos do Espírito. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, foi crucificado na cruz do Calvário, somos lavados pelo seu sangue e selados pelo Espírito Santo. Nascemos de novo e devemos ter uma vida segundo o Espírito. Eu vou ler aqui Gálatas 5, 19 a 22, para podermos separar as coisas velhas e as coisas novas. Gálatas 5, 19 a 22. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós podemos ver aqui que Deus fala de várias coisas que nós praticávamos antes, quando estávamos escravos do pecado. A palavra de Deus ainda fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo ele fala à igreja das Galácias, às igrejas da Galácia, acerca das coisas do Espírito e das coisas da carne. Ele fala: eu estou espantado, eu estou perplexo. Como é que vocês começaram no Espírito, a partir do momento que vocês se converteram, e querem voltar à carne? Cristo nos libertou não para voltar a ser escravos do pecado, mas para ter uma vida de busca, de renovação em Cristo. E Ele ainda nos assegura que, por meio do Espírito Santo, nós podemos confiar que Ele é o nosso Consolador, o nosso ajudador. A partir do momento que nós aceitamos, nós já podemos esperar produzir os frutos. Devemos deixar-nos ser moldados pelos frutos do Espírito, com que o Espírito Santo ele molde o nosso caráter, de modo a já não ter mais uma vida escrava do pecado, de destruição a nós próprios e aos outros, mas ter uma vida vibrante, uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de bondade, uma vida de amabilidade, uma vida de domínio próprio, uma vida de paciência em Cristo, e buscar esses frutos, deixar ser moldados, porque o Espírito Santo ele já está em nós, somente devemos deixar-nos ser moldados. Talvez você diga: eu não pratico mal, mas será que o teu caráter está sendo moldado pelo Espírito? Que o Espírito Santo ele possa cada dia moldar o nosso caráter até atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus. A palavra de Deus aqui nos fala das coisas novas. Não fala aqui dos dons espirituais, mas sim fala dos frutos. Mas não só além dos frutos do Espírito Santo, nós devemos buscar os dons do Espírito. A Bíblia fala de vários dons, fala da profecia, do conhecimento, da sabedoria, da cura, da fé, vários dons. Mas antes nós devemos nos alegrar por ter os frutos do Espírito, pois Jesus ele mesmo diz que alegrem-se pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. E os nossos nomes são escritos no livro da vida quando nós aceitamos a Cristo e somos selados pelo Espírito Santo. E quando nós temos esses frutos
nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo, ele se agrada de nós. A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, voltando ao jogo do pecado. A Bíblia ainda nos fala aqui do mestre instruído. Quem é o mestre instruído? O mestre instruído pode ser o teu pastor, o teu líder do grupo, pode ser o teu pai, a tua mãe, se eles também estiverem na fé. O mestre instruído, ele disciplina. Nós podemos também falar do Espírito Santo como este mestre instruído. O Espírito Santo, ele fala conosco. Jesus, ele fala conosco, nos disciplina quanto às coisas velhas, quanto às coisas erradas, quanto às coisas certas. Nós podemos ver que Paulo, ele também aqui nesta carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ele fala acerca das coisas que eles fazem. Ele fala: eu ouço, vocês começaram no Espírito, querem voltar para as coisas da carne. Como? Ele diz que está a voltar a sentir as dores de parto, para que Cristo seja gerado neles. E como é que Cristo é gerado em nós? Por meio da transformação do nosso caráter.